Sabe aquele dia que você vai na loja, olha tudo e não sabe direito o que levar? Pois bem, esse dia tava eu olhando várias coisinhas e não sabia direito o que levar para casa. Isso acontece também com vocês? Me conta aí nos comentários. Olhem junto comigo algumas coisinhas aqui e me digam depois o que vocês comprariam. Na realidade, às vezes o que acontece é eu saio olhando tudo porque quando eu olho as coisas aparecem ideias, sabe? Ideias do que eu posso criar, como por exemplo, eu precisaria terminar uma mesinha de centro que eu estou fazendo com aqueles conezinhos de fio de internet. Mas a tábua que eu achei pequena, então eu acabei não levando. Mas se eu tivesse encontrado, eu iria dar uma mesa de centro perfeita. Ali terminava de dar uma lixadinha, passava um verniz e fechou, era a mesa que eu estava precisando. Mas infelizmente não deu. Andando pela loja, passando de corredores para corredores, olha uma coisa, olha outra, olhando coisa que não tinha nada a ver. Até eu chegar na seção de plantas. Aí chega a dar um arrepio, porque aí é a seção que eu sou apaixonada. Se você gosta de planta, acredito que sim, que se você tá aqui nesse canal com a gente é porque você gosta de planta. Você também gosta dessa seção? Me conta aí. Adquiri também o outro vasinho para um alecrim que eu tinha comprado. E a cor do vaso, assim que eu olhei, falei, essa cor vai ficar perfeita pro alecrim, que é basicamente já quase que a cor dele. Comprei também alguns substratos, não era aquilo que eu procurava terra, não encontrei, mas aí eu levei o que eu encontrei lá. Os dois substratos são bons, não era aquilo que eu queria, porque eu queria plantar um alecrim, uma espada de São Jorge, que são plantas mais rústicas, né? E eu queria um pouco de terra. Mas aí resolvi isso indo no meu quintal, pegando um pouco de terra de lá, e aí deu tudo certo. Adicionei aqui casca de ovo triturada, coloquei também um pouquinho de açafrão, porque o açafrão ele ajuda bastante a não proliferar fungos, ajuda no enraizamento, ele é bactericida, age um pouquinho como fungicida e eu gosto, ou o açafrão ou a canela. Quando eu tenho a canela, eu uso a canela, ele é muito bom também para cicatrizar alguma planta que tem corte. Esse é o vaso que eu achei fantástico, então vamos começar por ele. Ele vem semi-furado, né? Porque você pode usar ele tanto como vaso ou como cachepô. Então peguei uma faca ali, finalizei os pré-furos. Eu apaixonei nesse vaso. Vocês vão ver como que o alecrim ficou bonito, ficou perfeito esse vaso. A capacidade dele eu acredito que seja mais ou menos uns 3 litros. Então, como o alecrim estava num pote 15, então ficou muito bom. Essa é a muda de alecrim. Eu gosto muito de ter alecrim em casa. Eu plantei um no chão e ele não ficou muito bacana. Aqui tem alguns animaizinhos soltos, acredito que algum animal deve ter feito xixi lá e o bichinho estava meio capenga. Retirei ele, plantei em um vaso, coloquei no alto e vou cultivá-lo lá para evitar esses acidentes. Esse daqui também eu vou deixar ele na minha sacada, porque ele pega boa parte de sol pela manhã. O alecrim ele não gosta de ficar encharcado, ele é uma planta que não é muito exigente assim com o substrato. Ele só tem que ter o cuidado com a rega, pois ele não gosta de ficar encharcado, mas também não pode ficar seco, porque devido ao seu caule ser bem leioso, bem sequinho, ele não acumula água, né? Não é como algumas outras plantas que acumulam água em seus caules, ele não acumula. Portanto, se ele secar totalmente, ele provavelmente ou dificilmente ele vai conseguir se reidratar, então você pode perder a sua planta. Então é manter ela úmida, não encharcada. Amei. Pode finalizar com casca de pinos, né, daquelas menorzinha. Pode pôr também capim, quando a gente poda a grama, né, e geralmente a gente recolhe esse capim, a gente pode pegar ele depois dele seco, não pode ser
verde, porque senão vai dar alguns fungos, algumas coisas indesejadas que a gente não quer para nossas plantinhas. Então a gente coloca ele seco. Depois do alecrim, agora nós vamos para a próxima plantinha, que é a chamedora, uma palmeirinha de lento crescimento. Ela leva muito tempo para crescer. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela tem um lá ela deve ter uns 60 centímetros, mais ou menos, e ela diz que tem 7 anos. Então é uma planta maravilhosa para quem quer cultivar ela em vaso, porque você não precisa ficar preocupado com o crescimento dela. Não é uma palmeira como areca bambu, né, que se desenvolve rápido e vai enchendo de mudas e logo você tem uma touceira enorme. Não, ela é de lento crescimento. Então eu não vou colocar um vaso muito grande nela, visto que o seu crescimento é lento. Fiz aqui o mesmo preparo com o substrato. Eu coloquei casca de ovo triturado, o meu açafrãozinho de sempre, que, nossa, por sinal, esse açafrão estava maravilhoso, muito cheiroso, a cor dele perfeita. Dava para ver nitidamente que era um açafrão bem puro. E depois eu escolhi um vaso branco, um vaso que eu já tinha uma outra planta nele, mas essa planta não estava assim se desenvolvendo, estava feinha. E é uma planta mais rústica também, mais de chão. Então passei ela para o chão e lavei o vasinho e vou utilizar então esse vaso para plantar a chamedora. E eu encontrei essa chamedora no mercado que eu faço compra. E sabe aquela planta assim que você bate o olho nela e diz assim, é essa? Aquela muda perfeita. Então estava bem cheia, nossa, perfeita do jeito que eu queria. Esse então é o vaso. Achei ele muito bonito, meio diamantado, né? Ficou perfeito para ela. O tamanho dele também achei maravilhoso. Essa planta, ela tolera um pouquinho de sol, não um sol forte, só mais o solzinho da manhã ou do finalzinho da tarde. Então uma planta perfeita aí para você ter na sua área, na sua sacada, plantado próximo a uma janela. Colocar também uma muda assim menor, dá para você colocar perfeitamente num banheiro que seja bem iluminado, no seu quarto, enfim, é uma planta, eu digo que coringa, qualquer lugar que você colocar ela na sua casa vai ficar perfeita. Eu gosto de usar essa técnica que você coloca o vaso, né, e aí você coloca todo o substrato em volta, porque quando você retira o vaso, já tem ali o furinho já perfeitamente para você encaixar a planta depois. E assim você mede a altura, tudo bonitinho e fica perfeito. O substrato que vem na planta, eu reutilizo ele, ou seja, eu mantenho ele na planta, porque principalmente a palmeira, que é uma plantinha mais delicada, então se você retirar ela do substrato, ela pode sentir. A maioria das plantas sentem, né, quando você tira. Então eu observo, se o substrato estiver bom, estiver cheiroso, não estiver com presença de cochonilha de raiz, com nenhuma praga, não tiver raízes podres, eu mantenho esse substrato. Tem muita gente que fala assim, esse substrato de floricultura, eles não são bons. Na realidade, eles são bons sim. O que acontece é que quando a planta ela está lá onde ela nos viveiros, nas estufas, elas têm todo um clima próprio para elas, né? Se é planta de clima frio, é frio, se é quente. As regas geralmente já vêm adubada. Então, por isso que muita gente fala assim, eu cheguei com a minha plantinha em casa e ela ficou feia. Mas é porque a gente parou de dar aqueles cuidados que ela tinha lá, né? Ou seja, o alimentozinho dela, o adubinho. Esse outro vaso aí foi o que eu falei que eu apaixonei nele, né? Então, ele já vem furado, mas já vem também com o seu pratinho ali, né, para não ficar jogando água para todo canto. 10 litros é a capacidade dele. Não, para dizer a verdade, não é o estilo assim de vaso que eu acho bonito. Para a espada de São Jorge, acredito que aquele vaso modelo bojo ficaria bem mais elegante. Mas por hora é o que temos e é o que vamos usar, né? Então acrescentei ali também um pouquinho de terra.
Vamos de vegetal, que é um substrato muito bacana. Coloquei também todo o resto que eu tinha de substrato para orquídea. Ele é mais fibroso, o substrato para orquídea. É excelente para dar ficar um substrato mais aerado, né? Onde as raízes podem se desenvolver de forma bem livres. Porque as plantinhas, elas fazem a fotossíntese, mas elas também se hidratam, né? Através de suas raízes. Então, quanto mais raízes, mais hidratada, mais saudável suas plantas vão ficar. Uma curiosidade aqui, um detalhe para a espada de São Jorge. Tem muitas pessoas que gostam de plantá-las em vasos mais sensíveis, e a espada de São Jorge, ela cresce de uma maneira bem agressiva, né? Ela cresce muito rápido, então logo ali já tem várias mudas. Então o que eu procuro fazer? Retirar todo o excesso de mudas que estão vindo, excesso de raiz, para que ela se desenvolva de maneira mais lenta. Assim eu vou cultivá-la mais tempo em um mesmo vaso. Há uma outra técnica também que faz com que ela demore muito mais a se desenvolver, que é cortando as folhas, ou seja, você vai plantar ou replantar ou colocar na água também só as folhas, porque daí ela vai ter todo aquele processo de enraizamento e nascer novas mudas, e esse processo vai ser mais demorado. Assim, então você vai ter um vaso, né, bonito, assim, com a proporção que você quer, a quantidade de folhas que você quer por muito mais tempo. Esse é um método para você, tardar um pouco assim a sua troca de vasos. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou todos eles prontinhos. E espero ver aí a nota de vocês, qual foi o que vocês mais gostou, qual que ficou melhor, o alecrim, a chamedora ou a nossa espada de São Jorge. Conta pra mim aí.